Olá amigos, estamos aqui novamente para falar a respeito de holding. Hoje nós vamos falar sobre o assunto da célula cofre. Como é que funciona então exatamente a célula cofre? A célula cofre é a célula mais importante da holding, é aquela que vai ser o plus a mais da tua proteção patrimonial, do teu planejamento patrimonial e com as reduções dos tributos que a gente, com certeza, com uma célula cofre dessa, nós conseguimos angariar em prol do patriarca ou da matriarca. Como é que funciona? Você pega, joga esses bens, transfere esses bens da pessoa física para a pessoa jurídica. Quando ele entra dentro da pessoa jurídica, exatamente esses bens, ele não vai ser mais uma casa, um terreno, um prédio, etc. Ele vai se transformar em cotas de uma empresa. Então você vai ter cotas dessa empresa. Então o que acontece? Quando você consegue essas cotas dessa empresa, tem uma imunidade tributária, porque você teria que transferir os bens da pessoa física, os bens que estão no teu nome como pessoa, para o nome da empresa. Então isso aí, em tese, geraria o ITBI, que seria 2% sobre o valor atualizado dos bens. A legislação, as prefeituras, que são as responsáveis em recolher esse tipo de imposto, a maioria estão concedendo imunidade tributária. Mesmo se alguma prefeitura não conceder essa imunidade tributária, o STJ e o Supremo Tribunal Federal têm decisões recentes, inclusive recentíssimas, dizendo que não é possível cobrar qualquer espécie de imposto de ITBI sobre essa transação de uma pessoa física para pessoa jurídica. Então, a gente mesmo que a pessoa tenha que pagar esse imposto, com certeza um escritório que for contratado, ele vai conseguir pleitear de volta esse recolhimento desse ITBI. Quando ele entra esses bens dentro da célula cofre, a partir do momento dessa alteração contratual, então você, patriarca, continua com as cotas. Só que como você tem filhos, você vai pegar e fazer a doação para seus filhos das cotas, para evitar o inventário. Que esse é um dos maiores objetivos, uma das maiores reduções de impostos e também um dos maiores benefícios que não vai precisar fazer inventário futuramente. Então, quando os bens entrarem dentro dessa célula cofre, você vai fazer automaticamente a doação desses bens para os seus herdeiros. Só que essa doação, como no inventário, como em qualquer outra, tem um imposto. Que em Santa Catarina, por exemplo, em outras unidades da federação, tem alguns que cobram 8% direto sobre esse valor, outros cobram 4%, Santa Catarina, por exemplo, é de 1% a 7%. Uma tabela progressiva. Então, como é que funciona? Qual é a grande sacada? Qual é a grande diferença de você jogar esses bens para dentro dessa holding? Porque quando você vai fazer a doação, no inventário, por exemplo, para você poder transmitir os bens, quando você já não estiver mais aí, para ser transmitidos os bens para os herdeiros, eles vão fazer a avaliação do teu imóvel a valor real de mercado hoje. Se o teu imóvel valer 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, a prefeitura, o Estado vai fazer essa avaliação desse bem e vai te cobrar um imposto de 1% a 7% de forma progressiva sobre o valor exato do seu imóvel hoje, valor venal, valor de mercado. Já na holding muda totalmente a situação. Você fez uma declaração de imposto de renda desse mesmo bem há 10, 15, 20 anos, então o que vai acontecer? Você vai pagar de 1% a 7% desse imposto, mas sobre o valor da tua declaração de imposto de renda. Entendeu? Então se a pessoa declarou por 200 mil esses bens, vai pagar em torno de 13, 14, 15 mil reais de imposto, enquanto que se fosse no inventário, chegaria uma cifra de 140, 150 mil reais só de ITCMD. Imposto causa-mortes se você vir a falecer. Então, colocando dentro dessa célula cofre, a tua declaração de imposto de renda de pessoa física não vai mudar nada, vai continuar igual. E você vai estar protegido ali dentro dessa célula cofre. Protegido de que forma? Contra a empenhorabilidade de bens. Por exemplo, você tem a célula cofre e tem a tua empresa funcionando. A empresa que trabalha, por exemplo, aí com móveis. E um dos funcionários, por exemplo, tem um acidente, vem a falecer em algum acidente.
Os bens que estão dentro da célula cofre estarão protegidos, não podem ser penhorados nesse desastre, nesse acidente que aconteceu. Se você quebrar a empresa quebra, mas aqui os bens que estão dentro dessa célula cofre jamais serão atingidos por qualquer dívida da pessoa jurídica que não seja a célula cofre. Então você tem essa proteção de impenhorabilidade dos seus bens. Segundo fator, os seus filhos, caso queiram vender esses bens, porque eles vão receber a doação, mas com usufruto vitalício para você. Caso eles queiram vender esses bens, não vai ser possível, porque eles só vão ter direito a essas cotas aqui o dia que você falecer. Enquanto isso, quem realmente é o proprietário de todas essas cotas, de todos os bens, é você, patriarca, matriarca. Entendeu? Então, outra situação. Se o teu filho vinha a causar um acidente, por exemplo, esses bens que estão dentro da célula cofre não responderão. Por quê? Porque eles só vão ter direito a esses bens o dia que você vinha a falecer. Enquanto isso, essa doação é precária, quer dizer, é uma doação que é feita no papel, mas só vai valer quando você morrer. Enquanto você não morrer, o teu filho não é dono. Tem uma cláusula de incomunicabilidade que também é muito importante. Tem diversos casais que casam hoje, se separam amanhã, e se teu filho fizer um casamento e herdar isso aí, no caso do inventário, né, casando com comunhão universal de bens, a tua nora, mesmo que não tenha filhos, vai herdar toda a parte do patrimônio dele. Enquanto que, nesse caso, não se comunica os bens com o seu genro, com a nora, afinal de contas. Né? Então você tem essa questão da inalienabilidade. Você nunca vai perder o controle da empresa ou dos teus bens, ao contrário, você vai ter mais controle sobre eles, porque você vai ter todas essas cláusulas te protegendo e, além do mais, e muito mais importante, você pode comprar bens, jogar dentro dessa holding, você pode vender bens dentro que tiver dela, você pode fazer financiamento, ela vai ser uma célula cofre que ela vai guardar o teu patrimônio, lacrar o teu patrimônio ali. É quase como se fosse uma blindagem patrimonial. Você vai ter toda a segurança com os bens estando ali dentro. Outra situação, e que também não deixa de ser importante, caso você, estando dentro dessa célula cofre, algum filho teu resolver te abandonar na tua velhice, você pode escolher para qual dos filhos você pode dar uma parte a mais para eles, desde que respeitada a legítima, que é aquela parte que você não pode doar. 50% dos teus bens, enquanto você for vivo, você pode fazer o que quiser. Então você pode pegar, dar 50% para um filho, 50% para o outro, e aquele que te cuidou, você tirar 25% de um e dar para o outro. Então um ficaria com 75% e o outro com 25% dos bens. Então os bens estando dentro dessa célula cofre, eles estarão protegidos e você pode fazer o que quiser. Se chegar na tua velhice, os teus dois filhos te abandonarem e você não tiver, você quiser dar tudo para uma enfermeira que vai te cuidar e fazer o que quiser com o teu dinheiro. Quer dizer, no papel, os teus filhos teriam as cotas dessa empresa, mas legalmente você vai fazer o que quiser exatamente dentro da célula cofre. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo.